Sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre os nossos estudos das competências necessárias para nós sermos um mestre e aprendiz. Mas por que é tão importante nós nos reconhecermos como mestre e como aprendiz? Nós não estamos aqui falando sobre uma atividade, sobre algo que você tenha que desempenhar, mas nós estamos falando aqui sobre como você deve compreender a vida. Não estamos necessariamente falando sobre algo que você deva aprender através dos meios comuns de aprendizado. Não estamos falando de um conhecimento acadêmico. Nós não estamos falando sobre algo que você queira ensinar. Nós estamos falando sobre a maneira como você compreende o mundo, a maneira como você aprende com os desafios que se apresentam até você. E desta maneira, estamos falando, consequentemente, da construção da sua sabedoria. E uma sabedoria, ela é somente consolidada e considerada uma sabedoria a partir do momento que isso que tem dentro de você, que faz tanto sentido para você, ele seja compartilhado com as outras pessoas. Então, o que nós estamos falando aqui sobre o mestre e aprendiz, não é sobre uma profissão, não é sobre você praticar o professorado, é sobre a maneira como você compreende a vida, é sobre a sua real missão de vida, é sobre o seu propósito. Acima de qualquer propósito, acima de qualquer missão, você tem que assumir, você tem que aceitar o seu chamado de mestre-aprendiz, pois só assim você vai se colocar como sendo um espírito aprendendo a ser humano. O meu nome é Caio Hashimoto e eu sou professor e idealizador do Instituto Nova Holística, que oferece programas para nós reprogramarmos, O meu nome é Caio Hashimoto e eu sou professor e idealizador do programa Jornada da Radiestesia, que é um programa que vai muito além da ideia de um curso de radiestesia. O programa Jornada da Radiestesia, ele não é somente um curso de radiestesia. Neste programa, nós temos a radiestesia ensinada do básico ao avançado, para que você, então, possa ser apresentado a uma nova perspectiva de aplicação, a uma nova abordagem da utilização da radiestesia, exclusivamente focada para a sua transformação pessoal. O programa Jornada da Radiestesia, então, ele é um curso e é também uma mentoria. No programa Jornada da Radiestesia, você vai não apenas aprender os conceitos básicos, os conceitos intermediários, os conceitos avançados da radiestesia, mas você vai ser guiado por mim a utilizar a radiestesia como uma ferramenta para a sua transformação pessoal. E o programa Jornada da Radiestesia, ele não coloca você em uma busca por algo grandioso. A nossa metodologia é baseada no passo a passo, numa cadência de conhecimento, movimento, transformação. Conhecimento, movimento, transformação. É nessa sequência onde um desafio que chega até você, você olha para ele, você compreende a origem e você aprende o que esse desafio ele veio te ensinar. Então, você deu um passo na sua transformação. Aí sim, você se tornou uma pessoa melhor do que você foi antes de enfrentar esse desafio. E todos os dias, desafios nos apresentam. Todos os dias, desafios se apresentam a nós, sejam em situações, sejam em pensamentos, em sentimentos.
Todos os dias nós temos que encarar um desafio. E enquanto você não olhar para esse desafio que insiste em se apresentar para você, ele vai estar cada dia se mostrando de maneira mais intensa. Ou seja, se tem algo que você tem que aprender e você não aprender, esse aprendizado ele vai vir. Esse mesmo desafio ele vai se apresentar 1, 2, 3, N vezes, até que você sinta um desequilíbrio tão grande dentro de você que você vai ser praticamente obrigado a olhar para esse desafio, para então você poder superá-lo. Você tem 2 escolhas. Ou você segue a sua jornada, a cada dia aprendendo com um desafio, você vai seguindo e carregando todos esses conflitos, esses processos no seguir do seu caminho. E vai ficando pesado, você vai ficando cansado, desanimado, e você tenta desistir. E desistir, ao contrário do que se pensa, não é você abrir mão das coisas e ficar tranquilo. Desistir é você querer controlar algo que você não pode controlar. Nós não podemos escolher enquanto mestres, nós não podemos escolher o que nós vamos ensinar e nem a quem nós vamos ensinar. A única opção de escolha que nós temos em nosso chamado, em nosso propósito, em manifestar a nossa essência é o momento que eu vou aceitar esse chamado. Essa é a nossa única opção. Então, se você está em dor, se você está em sofrimento, em conflitos, com um vazio dentro de você, não adianta você buscar por soluções externas a você. Tudo isso são distrações para que você não volte-se e olhe para dentro de você. Até quando você vai ter esse comportamento de sempre buscar as soluções fora de você? Você tem que dar um próximo passo, você tem que subir para o próximo nível, senão a sua vida não vai mudar. Talvez pareça que eu estou sendo um tanto quanto grosseiro em falar isso, mas nem sempre uma manifestação de amor, ela tem que ser uma manifestação que venha acariciar o seu ego. Nós temos também essa crença de que a pessoa, para ela expressar o amor, ela tem que se submeter, ela tem que aceitar as coisas. E é diferente, é muito diferente. Uma manifestação de amor com o outro é você dar a possibilidade dessa pessoa ela aprender. Porque também você tratar uma pessoa com um excesso de carinho, um excesso de amor e compreensão, não estou dizendo, desses sentimentos verdadeiros, mas sim de uma ideia que nós acreditamos que seja. Muitas vezes você está apenas criando uma situação de manipulação. Você quer manipular a pessoa. E estamos falando isso de maneira que, de uma ação inconsciente, você não tem aquela ideia, mas nós aprendemos assim. Foi assim que o sistema egóico, ele nos disse que nós devemos agir. A todo momento nós devemos manipular. E não uma manipulação a todo momento intencional, muitas vezes inconsciente. Às vezes, quando nós nos sentimos carentes, ou que nós não estamos recebendo a atenção que nós achamos que nós deveríamos ter, nós nos colocamos
numa posição de vítima, nós acionamos o vitimismo. E ai de você, se você não corresponder da maneira que eu quero a respeito do meu vitimismo. Então, se eu me coloco numa posição de vítima e chega alguém para mim e não me trata como eu quero que eu seja tratado enquanto vítima, aí eu não sou mais vítima. Aí eu me torno um agressor. Aquela pessoa, ela não tem sensibilidade. Quando eu mais precisei, aquela pessoa, ela me abandonou. Então não existe certo, não existe errado. Existe você olhar para você se observar. E é por isso que você tem que aceitar a sua missão, o seu propósito. Que você tem que saber que você está a todo momento aprendendo. E que da mesma maneira que você está a todo momento aprendendo, você está a todo momento ensinando. E você só pode ensinar aquilo que você acredita que você é. E como nós vimos, o ensinar não está necessariamente em você se colocar perante um quadro negro ou uma câmera e você ensinar o passo a passo, conceitos processuais, passar um checklist. O ensinar está nas suas ações, no seu falar, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, nos seus sentimentos, em tudo. Aí, agora, a partir do momento que você tem consciência que a todo momento você está ensinando aquilo que você acredita que você é, ou mesmo aquilo que você é, em proporções diferentes. A partir do momento que você sabe disso, que você tem esta consciência, você muda o seu comportamento. Porque você, quando você consegue ver que tudo isso que nós acreditamos que nós somos, que nós temos que fazer para pertencer a um grupo, que a maioria das nossas consciências, elas são ditadas por uma consciência coletiva. A partir desse momento, você consegue enxergar você agindo nessa materialidade, agindo nesse mundo. E quem é que está observando você? É você mesmo. E você não está observando você está observando uma construção, um conjunto de consciências que foram colocadas dentro de você. Então você se coloca na posição do seu próprio observador. Você é observador desse seu corpo que produziu um ego que vive em um pensamento de separação. E aí você toma as rédeas da sua vida, você consegue olhar para o seu corpo, agindo. Aí você está num grupo, agindo dentro de um grupo, de um determinado grupo, você sabe que aquelas consciências, elas não te resumem. Aí as pessoas chegam para você e falam, porque você é depressivo, porque você tem transtorno de ansiedade, porque você tem transtorno bipolar, você tem transtorno de déficit de atenção e você tem inúmeros transtornos. E o que você quer ser? Você assume. É verdade, eu sou assim porque eu tenho um transtorno bipolar. Então eu me permito agir assim porque eu estou agora enquadrado. Eu estou pertencendo, eu sou um elemento de um grupo onde é possível ser desta maneira. Eu estou agora num grupo das pessoas que têm transtorno bipolar de humor. Então eu sou assim, eu me permito ser assim, eu não preciso fazer nada para mudar isso. O que eu preciso fazer é terapia, tomar remédio e seguir minha vida. E se alguém vier
se contrapor à maneira como eu estou atuando, se contrapor contra o meu comportamento, eu só vou falar assim, calma, é que eu tenho transtorno bipolar, e aí eu sou assim. Eu tenho essa coisa da compulsão. E é isso que você é? Você só está ensinando sobre você assumir esse papel de um transtorno, um rótulo, de você acreditar que você é esse rótulo, porque você aceitou, você aprendeu dessa maneira e é isso que você acaba ensinando às pessoas. Aí vem a importância de você saber que você é um mestre e que aqueles que estão à sua volta, que chegam até você e olham para você, não por escolhas, mas por já terem sido escolhidos antes mesmo de você aceitar um chamado de professor, mas que vem em você uma fonte de aprendizado. Eles estão aprendendo isso. E não necessariamente pessoas, não necessariamente alguém específico, mas tudo é energia, tudo vibra, tudo é informação. É essa consciência que você está expandindo no mundo, de assumir um rótulo, de assumir algo que você não é, para que você apenas justifique, para que você apenas assuma, consolide a sua posição de vítima. Aí as pessoas olham para você de maneira diferente. E nós não estamos aqui fazendo crítica alguma, nós estamos apenas mostrando, descrevendo um certo tipo de comportamento. Se você é assim, ou se você conhece alguém que seja assim, não é para você acusar e julgar, mas apenas para você compreender que todas as pessoas que chegam até você, eles vêm para ensinar algo. E que além daquilo que você julga que aquela pessoa seja, porque o nosso pensamento de separação, ele está a todo momento julgando, classificando, condenando. Então, há uma pessoa que chega e você pode defini-la de acordo com o que ela é, de acordo com a consciência que disseram que ela tinha que ter e ela assumiu isso como sendo verdade. Você não pode resumir uma pessoa a isso, porque se você faz isso, você está fazendo o mesmo com você. Por trás daquela pessoa irritante, aquela pessoa que te irrita, existe uma consciência superior, que é a mesma consciência sua, que é a mesma consciência minha. Todos nós somos um. Nós estamos interrelacionados. Nós viemos da mesma fonte. Não é isso que você aprende no cristianismo? Que nós somos filhos de Deus? Mas espera aí. Você é filho de Deus até um certo ponto, porque na verdade você é um pecador, você tem culpa. E hoje, durante a minha meditação, né, quando eu encerrei o meu estado meditativo, me veio uma mensagem, sabe? Tipo assim, por quê? Imagine se ao invés para nós do Ocidente, nos fosse ensinado o que é os 7 pecados capitais, mas como sendo os 7 poderes divinos em você. Então imagina, ao invés dos 7 pecados capitais, os 7 poderes divinos em você. Primeira coisa, que você ia se livrar de 2 principais armas do mecanismo de defesa do sistema do pensamento do ego. Armas que tornam o ego ativo. Você, a partir do momento que se você conseguisse olhar para os 7 pecados capitais
e interpretá-los como sendo as 7 divindades que todos nós temos, você se livraria do medo e você se livraria da culpa. E com certeza, a consciência do mundo hoje estaria muito diferente. Mas como assim uma divindade? A ira é uma divindade? Sim, por que não? Imagine que, assim como existe o lado divino da ira, da raiva, existe a sua sombra. Mas quando você olha para a raiva e vê que aquilo, quando em equilíbrio, é uma divindade, é uma maneira de você manifestar a sua essência através da ira, mas de maneira equilibrada e controlada. E que você sabe que existe, fora desse equilíbrio, um desequilíbrio, existe uma sombra. Talvez você, ao invés de querer neutralizar a ira dentro de você, você apenas quisesse controlá-la. Aí, provavelmente, comportamentos onde você é muito submisso, porque você acreditou que ser submisso é uma maneira de você neutralizar, de você se redimir do pecado da ira, iam desaparecer. Porque eu não precisaria dissolver o pecado da ira dentro de mim, eu apenas teria que equilibrar esta divindade, esta manifestação divina dentro de mim, equilibrar para que eu pudesse expressar a ira de uma maneira construtiva. Por quê? Presta atenção, para você para você construir algo, você precisa destruir aquilo que é antigo. Você precisa dissolver, você precisa desfazer para que algo novo tome lugar. Você precisa se posicionar, por exemplo, de maneira equilibrada. Você sabe como você utiliza a ira de maneira equilibrada? Não, isso eu não aceito. Tudo bem? Não faz sentido para mim. Então eu vou me retirar. Essa maneira que você está agindo, ela vai contra os meus princípios, contra os meus valores. Então eu não quero fazer parte disso. A maneira como eu ajo durante as situações da minha vida, eu estou cansado de olhar para a minha vida e ver essa minha procrastinação. Eu estou cansado de ficar parado aqui, esperando algo acontecer. Eu preciso mudar. E você fica com raiva. Inclusive, esses tempos, depois, em uma outra oportunidade, eu vou falar sobre a deusa Kali, que eu não conhecia, não conheço a fundo a filosofia indiana, mas eu tenho muito interesse, então, vira e mexe, me aparecem essas informações. E depois, numa outra oportunidade, eu vou contar mais ou menos isso. Só que é isso, a deusa Kali. Quem não conhece, pesquisa aí no Google. Uma figura assustadora. Imagina você, imagina nós aqui do Ocidente, onde nós lutamos contra a raiva, porque nós acreditamos que a raiva ela seja algo que ela venha nos prejudicar, um pecado, ela seja algo que vai nos condenar no futuro e que nos enche de culpa. Imagina você, quando você se depara, por exemplo, com a deusa Kali na sua frente, o que você ia pensar? Mas é isso, é apenas uma manifestação
da sua essência. Não estamos falando que você tem que ser, raiva, você tem que ser agressivo. Não, mas você tem que usar essa raiva para você mudar a sua vida, para você dar o próximo passo. Ao invés de você ficar aí, esperando algo acontecer. Um dia vai melhorar, se Deus quiser. E a todo momento eu tenho que lembrar, não estamos falando criticando religiões, não. Estamos falando sobre comportamento de vida. Mas é assim mesmo. Tá que a gente nasceu, a gente sofre hoje, e depois a gente sorri, chora agora, ri depois. A vida é assim mesmo, é um grande sacrifício, mas que lá no final vale a pena, porque depois eu vou alcançar o reino dos céus, É isso? Será que realmente é isso que nós fomos criados? Nós, como filhos de Deus, nós fomos colocados aqui para isso? O único sacrifício que nos é dado, a única opção de sacrifício que nos é permitido é nós olharmos para todas essas consciências e nós dissolvermos todas essas consciências, dissolvermos todos esses símbolos. É apenas isso que é permitido. Isso é um sacrifício? É um sacrifício, porque é doloroso. É muito doloroso você ter que abrir mão de algo. E por que isso acontece? Porque nós não temos a principal competência necessária, essencial, para nós expressarmos a nossa essência aqui, que é a confiança. E é isso que nós estamos conversando nesses encontros. Na aula passada, no nosso encontro passado, nós vimos que é preciso nós termos confiança, porque somente através da confiança nós vamos conseguir compreender, nós vamos conseguir o tão almejado ressignificado. Ressignificar não é você olhar para algo que te traz algum conflito e você pensar assim, tudo bem, já passou. Isso não é ressignificar. Isso é você ignorar. E quando você ignora, você está apenas jogando todos esses processos, todos esses desafios debaixo do tapete, lá no seu inconsciente. E sabe o que acontece lá? Uma criatura vai se formando e ela vai aumentando de tamanho, aumentando. E a vida vai trazendo os desafios, os mesmos desafios com intensidades diferentes, mas com o mesmo cerne, e vai jogando, e você vai mandando para debaixo do tapete, mandando para debaixo do tapete. Passa 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, às vezes nem deu tempo de você olhar para isso. Você passou ali acreditando que não precisava olhar, apesar das inúmeras oportunidades que você teve. Porque você não confia, você não tem a confiança qual é o seu papel aqui, qual é o seu propósito. Percebam o que eu vou dizer. Às vezes, nós acreditamos que o nosso propósito ele é algo grandioso. Qual que é o seu propósito? Eu vi aqui que o meu propósito é eu construir, ser um líder espiritual. O meu propósito é eu fazer um levante, reunir milhões de pessoas. Meu propósito é levar a mensagem, uma mensagem de espiritualidade para o maior número de pessoas. Meu propósito é que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um homem santo. Eu estou falando isso porque comigo foi assim. E acredito que foi com muitos de vocês que em todos os estágios. Eu acredito e eu já comprovei que
Todos nós passamos por essa fase. E quem nunca ouviu falar? Essa fase chama-se ego espiritual. E é impressionante porque você segue um caminho e você realmente acha que você está no caminho certo, que você está seguindo. Aí quando você vê, você está servindo ao sistema do ego, que você apenas quer um reconhecimento. Você está ali, no fundo, olhando e está numa busca por poder, por reconhecimento. E o que é isso? É o ego. E realmente essa fase é uma fase que todos nós passamos. Alguns passam rápidos, alguns demoram mais. Mas vai chegar, porque é um processo, é uma fase. A radiestesia, ela ajuda você nisso. Eu falo isso porque foi assim comigo. Em dado momento, eu consegui enxergar que eu estava sofrendo por essas, vamos dizer assim, essas moléstias egóicas. O ego espiritual. E não é somente o ego espiritual, mas também, por exemplo, a questão de você olhar acima de tudo, de você se desprender dessa materialidade e ficar apenas observando em uma dimensão maior. Isso também ele é um sistema de defesa do ego para ele se manter ativo, para ele se manter vivo. Porque mesmo você buscando uma expansão da consciência, você começa a olhar as coisas por cima e você não se relaciona. E quando nós falamos de relacionamento, quando eu estou aqui falando sobre relacionamento, eu não estou falando que você tem que se relacionar com as pessoas. Estou falando de você se relacionar com todos os seus processos. As pessoas, elas fazem parte do seu processo. Não estamos falando de você ser o cara legal, ser, nossa, como eu sou legal, como eu sou uma pessoa benquista, eu sou engraçado, eu sou agradável, não é isso. Você pode ser isso, claro, mas é isso que você realmente é? A sua essência, ela é assim? O que existe por trás de toda essa necessidade de aceitação? E ninguém vai poder chegar para você e apontar o dedo e dizer, ó, você é uma pessoa que você tem uma necessidade de aceitação e você faz de tudo para ser aceito. Você é manipulador. Não, ninguém vai chegar, ninguém tem o direito de fazer isso com você. Porque ninguém tem maior autoridade sobre você mesmo do que você. O que você precisa é a confiança para você mergulhar para dentro de você e enxergar todos os seus desafios. É só isso que você precisa. E nada mais. Mas é doloroso. É doloroso. E o que acontece quando o nosso cérebro se defronta com algo doloroso, que é algo que despenda muita energia? Ele faz de tudo para você parar com qualquer atividade desse tipo. E o que acontece? Os famosos processos de autossabotagem. Você está aqui todos os dias, nós ficamos aqui de 40 a 60 minutos. E quando você ouve o que eu estou dizendo, isso talvez ele comece, todo esse conhecimento, ele entra dentro de você e ele quer se expandir. Ele quer se expandir através das suas experiências, através do conhecimento meu, da minha sabedoria, chega até você. Para quê? Para que você construa a sua própria sabedoria. Mas isso consiste em alguns estágios. E esses estágios, eles despendem muita energia. E o que o seu cérebro faz, o que o seu sistema faz?
te dá sono, distração, perda de interesse. Para quê? Para você continuar. Ah, eu vou parar de assistir isso aqui, eu vou sentar ali no sofá um pouco, ou eu vou comer um negócio, e é só comigo, é só nessa live, é naquele livro que você tem que ler, é naquele tempo, naqueles 15 minutos de meditação que você colocou como meta e que você não consegue, e hoje você faz, aí você fica 2, 3 dias, a hora que você vê, você parou de fazer. É sobre aquele curso que você falou, esse curso ele vai mudar a minha vida, e está lá parado até hoje. Você sequer foi lá e abriu? O que está fazendo? O seu sistema ele está se protegendo. Por quê? E o seu sistema ele tem essa proteção não é porque ele é ruim, não é porque ele não quer que você cresça. É porque você aprendeu desse jeito. No começo, a primeira vez na sua vida que você deixou algo para fazer, que você procrastinou alguma coisa, aquilo lhe trouxe uma culpa, te trouxe um desconforto. Você falou, nossa, eu não acredito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que foi na época que você estava lá, que quando você era pequeno, aí a sua mãe falava, ó, vai lá, joga o lixo. Ó, arruma sua cama, escova seus dentes. Será que foi nessa época que você falou, depois eu escovo, depois eu jogo lixo, depois eu faço a lição de casa, hoje eu não quero ir para a escola. O que você foi deixando e repetindo, repetindo, repetindo. Você criou uma trilha neural dentro de você. E hoje, depois de adulto, nem culpa nós temos mais quando nós deixamos de fazer algo que nós temos que fazer. E agora, então, nesses anos, a procrastinação é o grande vilão. É o grande vilão da sociedade. Nós estamos na era da informação, nós precisamos saber, consumir. E o que nós fazemos? Nós vamos até o começo. Nós vamos até o começo desse movimento. Porque daí, o nosso sistema, ele vem e traz uma mensagem, para com isso é perda de tempo. Isso não vai trazer nada, isso o que vai fazer? Você ficar aí olhando para dentro de você, tanta coisa acontecendo, tantas coisas que você pode conquistar. Olha aí, você vai fazer esse curso aqui, ele está falando que você vai ter que olhar para dentro, que você vai transformar dando pequenos passos. Olha esse outro curso aqui, olha aqui. Em um ano você vai conseguir, se você investir R$1.000 em um ano, você vai ter R$450 mil. Olha aqui, porque, nossa, olhar para dentro, aqui está falando que você tem que olhar para dentro de si, você se consertar para depois você poder, em equilíbrio, arrumar um relacionamento perfeito. Eu conheço uma pessoa lá que quem você quer? Você escolhe, ela traz para você. É o seu cérebro. Essa é a conversa da nossa mente. Nosso pensamento está sempre assim, ele está seduzido em uma distração. Nunca nós olhamos para dentro de nós. Nós não aprendemos assim, nós não aprendemos que a solução está dentro de nós, as respostas estão dentro de nós. Nós aprendemos o mais fácil, que sempre vai ter alguém que vai trazer algo para você, que vai mudar a sua vida, que vai fazer a sua mudança. Eu digo isso porque a radiestesia é a mesma coisa, assim como qualquer ferramenta terapêutica, como qualquer terapia espiritual e energética ou psicoterapia, qualquer coisa. No primeiro momento, as pessoas vão atrás de uma ajuda externa. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar o pêndulo e você vai perguntar ao pêndulo. Você vai pedir ao pêndulo uma direção. Você vai pedir, você vai perguntar. Sabe o que eu vou fazer? Tem uma terapia nova ali que chegou,
que ela fala que é muito boa. Nossa, essa terapia é boa. Então eu vou fazer uma constelação familiar, eu vou fazer um Theta Healing, um Reiki, porque aí eu vou encontrar a cura. Aí o que acontece? Automaticamente você é voltado para dentro de si. Não tem como. Aí dói. Aí você para. Você bloqueia o aprendizado. Você bloqueia esse conhecimento que chegou até você. E o que acontece? Você desiste, porque dói. Aí a hora que você desiste, você sabe o que você fala para você mesmo? Você começa as suas historinhas. Ah, esse negócio de energia, essa besteira. Constelação, mas imagina, isso aí é hipnose. Ah, mas a hipnose não funciona. E isso, aquilo. Aí fica divertido para o seu sistema, porque aí você está rebatendo, porque aí você ganha autoridade, você ganha uma falsa autoridade para você mesmo, tá bom? Não estamos falando o que você representa, mas o que você representa para si mesmo. Ah, agora eu sou autoridade, então eu sei que isso é mentira. Eu sei, aquela pessoa é um impostor. Ah, porque a física quântica, ela só pode ser aplicada. Importa. Cara, aí você tem que falar assim para você mesmo. Por que eu estou me distraindo, perdendo tempo discutindo o que é e o que não é? Eu poderia usar esse tempo para poder olhar para dentro de mim mesmo. Então, ao invés de eu ficar discutindo, eu vou o que é o externo, se é verdade ou não, eu vou discutir comigo mesmo. Quem eu sou, o que eu sou, e entra nesse processo de autoconhecimento. Isso é a confiança, isso é confiar. Não tem como. E quais são os estágios para nós podermos desenvolver essa confiança dentro de nós? Nós temos alguns estágios, que é o desfazer, que é a seleção, o abandono, o assentamento, o desassentamento e a consecução. E é isso que nós vamos agora estudar, cada um desses estágios. E você vai ver que no final da história não estamos apenas falando sobre confiança, sobre você desenvolver uma habilidade espiritual, de você fazer uma expansão consciencial, de um despertar. Não estamos falando disso, mas estamos falando sobre tudo, sobre todas as competências que você desenvolve na sua vida. Na administração, nós temos os estágios do desenvolvimento de uma competência. Então quando você não sente uma necessidade, você não precisa, você não tem a consciência de algo, de algum problema, você tem uma incompetência inconsciente. Você não sabe que você precisa, então você não precisa aprender. Mas você precisa aprender cedo ou tarde. Depois nós temos a incompetência consciente. Surge o problema, os desafios se apresentam e você já não consegue mais ignorá-los. Aí você percebe que você não tem essa capacidade, você não tem essa competência, essa habilidade de lidar com esses desafios. Aí você vai buscar essa habilidade. Aí já nós queremos hackear tudo isso, né? Porque daí nós não queremos desenvolver essa habilidade, nós queremos que alguém faça isso por nós. E o que acontece? Nós então buscamos profissionais, porém, mesmo assim, você tem problemas, desafios e você vai fazer uma terapia. Mesmo assim, o fazer terapia exige que você desenvolva uma habilidade. Aí o que você faz?
você entra em dor. Porque aquilo que nós falamos lá no começo, você está construindo uma nova trilha neural, você está tendo desgaste de energia, você está passando por processos de dor e você vai ser bombardeado por processos de autossabotagem, pelo seu sistema cerebral influenciando você, dizendo que você tem que desistir e voltar lá para onde você estava, lá para sua zona de conforto. É assim. Aí você para de fazer a terapia, você está fazendo um trabalho de terapia holística, você para, porque não funciona. O remédio é fácil, né? Não estou falando que não é para tomar os remédios. Mas o remédio é fácil, porque você acorda de manhã, você toma 2, 3, você toma um antidepressivo, um ansiolítico. É perfeito. Que trabalho que você tem? É só você pegar o copo com água e tomar. Aí você não precisa fazer a terapia. Apesar de o seu psiquiatra ele falar que você precisa da terapia e do remédio, aí sim você se torna uma autoridade. Não, eu não preciso da terapia, eu preciso apenas do remédio. E mais para frente você desiste do remédio. Enfim, são exemplos, como eu digo, tudo que eu estou falando aqui são exemplos que eu passei, são as minhas vivências, é a minha história. Eu não sei se aconteceu algo igual com vocês, então se vocês passaram por algo assim e sentirem a vontade, né, escrevam aí nos comentários se também foi assim com vocês, se vocês conseguem reconhecer algum processo de autossabotagem aí que você tem na sua vida. A confiança. E o primeiro estágio da confiança é o desfazer. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e, inicialmente, é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Ela não está ainda num ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano, algumas vezes, pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Essas mudanças são sempre úteis. Quando o poderoso professor de Deus tiver aprendido tudo isso, ele passa para o segundo estágio. Aqui é onde a maioria de nós desistimos ou colocamos em dúvidas e nessa busca por respostas, por sanar essa dúvida, nós decidimos abrir mão da nossa transformação. Vocês percebem a importância de fazer micro transformações, que é a proposta do programa Jornada da Radiestesia, micro transformações, um passo depois de outro passo, um conhecimento, um movimento, uma transformação. Por quê? Que adianta eu falar assim, ó, você quer mudar a sua vida? Você quer encontrar o seu relacionamento perfeito? Você quer encontrar a sua satisfação, a sua realização no âmbito profissional? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter a sua prosperidade financeira? Olha quantas promessas nós somos bombardeados, diretamente e indiretamente, sempre buscando isso. Aí você fala, o seu cérebro reptiliano, ele fala, opa, peraí, isso me interessa. O relacionamento perfeito, é isso que eu estou buscando. A vida inteira eu busquei por esse relacionamento perfeito e agora essa pessoa ela vem, está apresentando isso para mim. Vai lá, o sistema límbico, olha isso. Aí seu sistema límbico ele aciona e você,
Nossa, é isso. Aí você tem aquela euforia. Aí você vai lá e vai atrás dessa solução, dessa mágica. Supondo que tudo isso foi um gatilho para você tomar a ação e que realmente existe toda uma metodologia para você transformar a sua vida, para você conquistar o seu relacionamento perfeito. Supondo que exista. Quando você chega nessa pessoa que fala, eu consigo fazer com que você tenha o relacionamento perfeito, e você chega até ela e ela diz, é o seguinte, você quer o relacionamento perfeito? Quer? Então ótimo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer um passo X, Y e Z. Perfeito, sim, eu aceito, eu quero. Tá bom. Então aqui, nesse passo X, nós vamos pegar aqui, você vai olhar algumas coisas, você vai olhar para algumas coisas que você tem lá na sua casa ou dentro de você, enfim, elementos que te prendam, que você vai ter que desfazer. Segundo passo é você pegar tudo isso e você pega e joga tudo fora. Você vê o que é importante, o que não é, você desapega. Aí feito isso, nós vamos estar com o seu campo, com a sua mente limpa e nós vamos começar a colocar novas ideias dentro de você. Ah, tá, nossa, legal, perfeito. Aí no momento que você tem que desapegar das coisas, já se torna um processo doloroso. Aí você vai frequentando essa pessoa, esse profissional, e você vai ganhando consciência. Mesmo que você lute contra, mas você está empolgado, e você vai aceitando todo esse conhecimento, mesmo que a conta-gotas. E aí, o seu casamento, ele já não começa a fazer mais sentido. Aí você não vê mais sentido, aí ocorre uma separação, você perde o emprego. A catarse. Aí você, nossa, mas eu fui lá para melhorar. E aí eu perdi o emprego, o meu parceiro, minha parceira me abandonou. Aquelas pessoas que eram meus amigos, eles já não me chamam mais para sair? Será que eu me tornei uma pessoa chata? O que está acontecendo? É o processo, é o primeiro passo, o período do desfazer. Não tem como você aumentar a sua consciência se antes... A primeira coisa que vai mudar quando você expande a sua consciência é o seu externo. Porque antes mesmo de você saber que você está mudando por dentro, o seu externo ele vai mudar, porque o seu externo são as suas projeções internas. Então você entra nesse processo, nesse primeiro estágio do desfazer, onde você vai ter que abrir mão das coisas. E não só, né? Nesse primeiro estágio do desfazer, do desapegar, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, muitas crenças. É difícil. E aí o que nós fazemos? Desistimos. Ah, eu estou cansado de ter essa vida regrada. Eu faço, nada muda. Por quê? Você está olhando ali, naquela promessa exorbitante. Tenha um casamento feliz, mude a sua vida, conquiste XPTO sem fazer nada. Fica aí. Você desiste
Porque aí já a conversa não é bem assim. Como assim, sem fazer nada? Tá doendo. Tá sendo doloroso para mim. Não, não. Então, esse é o primeiro processo. Aí vem o auxílio da radiestesia. Por quê? Nós precisamos de uma energia. Nós precisamos de energia para continuar nessa ação, continuar nesse movimento. E nós não desistimos. Então, nós precisamos potencializar toda essa ação, toda essa empolgação. O que nós vamos fazer? A radiestesia. Nós vamos trabalhar o nosso corpo energético para trazer o nosso equilíbrio, para nós potencializarmos toda essa energia de movimento. E aí a radiestesia ela vai ser uma ferramenta poderosa para promover a sua transformação pessoal. Uma ferramenta. Ela vai potencializar o que você já é. E você vai, no desafio que se apresentou hoje no seu dia, você vai confiante. E a cada vez que você enfrenta um desses micro desafios, que são apenas um treinamento, são apenas exercícios para você desenvolver uma musculatura emocional, energética, espiritual, para você poder enfrentar desafios maiores, para então você ficar frente a frente ao seu maior desafio. Nós já evitamos de olhar, nossa, esse desafio, não quero nem ver isso aí, joga para lá. E como nós queremos que a nossa vida se transforme, se sequer nós conseguimos fazer essas pequenas transformações. Eu quero o relacionamento perfeito. Eu quero uma pessoa que ela seja XPTO, que ela seja essa maravilha. E aí? O que você vai fazer? Não, eu não vou fazer nada. Eu quero isso. E essa pessoa, ela vai surgir. Aí a hora que você vê, algo acontece e você tá ali. Nossa, de novo, apareceu. Parece que eu tenho o dedo podre. Parece que eu estou condenado a não ser feliz. Eu nasci para ser sozinho. E essas inúmeras, né? Parece, a gente fala assim que existe uma grande diversidade de ideias. Mas eu garanto para você que tudo isso que eu falei, você deve já ter ouvido 1 trilhão de vezes. Por quê? Todas essas ideias, elas são de uma consciência limitada, de um grupo, de uma consciência limitada do coletivo. Não é quem você é. Nós somos ilimitados, mas o ego ele é limitado. O ego ele é inconsciente, ele é construído por essas ideias superficiais, por essas ideias rasas, que só sabe uma coisa, você tem que ser melhor, você tem que sobreviver. É só isso. Não tem nada de expansivo, não tem nada de profundidade, de existência. Aí vem todas as nossas crises existenciais, o nosso vazio, as nossas frustrações, os nossos sofrimentos, eles vêm. E nós não sabemos por quê. O primeiro estágio para nós adquirirmos a nossa confiança é nós nos desfazermos. Desfazermos de coisas externas, de coisas materiais. Não importa, é um primeiro estágio. Então, coisas que você quer? O que você quer da sua vida? Você quer, então, mudar a sua vida? Pega as coisas que não servem mais para você e se desfaça delas. Então vamos falar aqui de uma maneira muito superficial. Fotos, livros, roupas, objetos, lembranças, pensamentos. Se você conseguir nesse estágio, conseguir pelo menos estar disposto a se desfazer de pensamentos, sentimentos, vai lá e vai utilizando a radiestesia. Vai se harmonizando todos os dias. Vai pesquisando o seu inconsciente, se reconectando. Será que é isso? Vai lá, pendula.
Ah, eu não sei, tem essa foto aqui, será que essa foto ela tem a ver com algo que eu preciso desfazer? Vai lá, pendula, pergunte. Eu devo me desfazer dessa foto? De 0 a 10, esses livros, esse livro, esse comportamento, qual a sintonia com esse meu projeto de vida? É só você pesquisar, abrir a sua mente para você fazer as perguntas certas, porque as respostas elas estão dentro de você. Eu não posso chegar aqui e falar para você, ó, pega todas aquelas fotografias que você tem e jogue fora. Pega aqueles livros sobre os assuntos do mundo, jogue fora. Não. E se fizer sentido para você, e estiver relacionado com os aprendizados que você tem que ter para que você possa ensinar o currículo universal através da compreensão, da aptidão de compreensão que lhe foi dada. Você é a sua maior autoridade, confie nisso e desapegue. Desapareça com tudo que não serve mais. Esse foi o nosso encontro de hoje. Eu agradeço a presença de todos vocês. Eu vou colocar lá no Instagram um post. Eu quero que você coloque lá um insight que você teve, que você coloque a sua dúvida, ou mesmo que você compartilhe o que você decidiu desfazer. Algo material, algo que aos olhos dos outros pareça uma coisa sem significado, insignificante, não importa, vai lá, se expresse, porque você indo lá você vai consolidar o que você aprendeu hoje. E quando você consolida, você está fortalecendo a sua confiança. Eu agradeço a presença de todos e nos vemos amanhã, onde nós vamos ver o segundo estágio para desenvolver a confiança.